E aí pessoal, tudo bem? Engenheiro Rony na área, e nesse vídeo a gente vai falar sobre a ficha de investigação de acidente de trabalho. Então eu vou disponibilizar um modelinho de ficha de investigação de acidentes. Quando chegar a acontecer um acidente na sua empresa, você pode estar usando esse modelo. E algumas dicas que eu vou passar aqui e alguns cuidados que você tem que ter no momento de fazer a sua investigação de acidente, saber exatamente o que aconteceu, quais são as tratativas com a área médica no atendimento. Então a gente tem alguns procedimentos que devem ser adotados. O médico vai ter que nos dizer como vai ser o tratamento daquela doença, daquele acidente, e quem vai ter a responsabilidade de nos falar isso vai ser a parte médica. Então a gente leva a ficha junto, né, para pegar todas as informações. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. Assim que eu publicar um vídeo você vai ser notificado. E bora pro vídeo! Ficha de investigação de acidente de trabalho. Então o objetivo do vídeo é disponibilizar um modelinho aí que você consiga utilizar nas suas investigações de acidentes no seu ambiente de trabalho. É uma ficha bem simples, nada muito complexa. Hoje existem várias ferramentas que você pode estar utilizando para fazer uma investigação de acidentes. Esse modelo aqui é um modelo simples, eu apliquei muito nos meus treinamentos de CIPA, aplico até hoje. É um formulário simples, com todas as informações que a gente precisa para conseguir montar os nossos indicadores e conseguir identificar o que aconteceu nesse acidente. Lembrando que numa investigação de acidentes, o nosso objetivo nunca é buscar um culpado, né? A gente quer saber o que aconteceu, o que levou a ocorrer esse acidente. É uma falta de treinamento, falta de manutenção, falta de sinalização, falta de medidas administrativas, o que possa ter contribuído, né, para que esse acidente ocorreu naquele seu ambiente de trabalho. Então esse é o objetivo dessa ficha de investigação e contribuir com todos os envolvidos no momento do acidente, né, tanto o coordenador, responsável, supervisor, testemunhas que estiveram presentes ali no momento da ocorrência. Então todas essas pessoas vão contribuir nessa nossa ficha de investigação de acidente de trabalho. Então vamos dar uma olhadinha aqui como é que funciona essa ficha? Ficha de investigação de acidente de trabalho. Então aqui nós temos a data, o horário, a área, a localização, o nome do colaborador, a função, a matrícula, o turno, se ele trabalhar primeiro, segundo, terceiro turno. Ele recebeu o treinamento, sim ou não? Ele é habilitado a fazer aquela atividade? Aquela atividade que ele estava fazendo, aquela área que ele estava ali, ela era sinalizada? Havia alguma sinalização? Sim ou não? Alguma observação que você queira complementar ali, você pode preencher ali. Ele era um funcionário efetivo ou um funcionário temporário? Hoje a gente tem muitos funcionários temporários dentro de grandes empresas aí, né? Ele utilizava EPI, sim ou não? Quais os EPIs que ele estava utilizando? Ele utilizava o calçado de segurança, utilizava luva, capacete? Qual que é o tipo de acidente? É um acidente típico, um acidente de trajeto ou um acidente com danos materiais? Esse acidente com danos materiais aqui, ele pode ser considerado também um incidente, né? O incidente é com os danos materiais. No caso aqui ele está com os danos materiais, mas existem esses três tipos de acidente, né? Eu tenho um acidente típico, que é um acidente no desenvolver das minhas atividades, que acontece um acidente, é considerado um acidente típico. O acidente de trajeto é o deslocamento, né, no início e no final da sua jornada de trabalho. Você está indo para a empresa e você está retornando da empresa. Claro que não pode acontecer desvios nesse trajeto. E o com danos materiais, que é um incidente. Aqui eu vou descrever quais foram os danos materiais. Teve danos materiais? Sim ou não? Então aqui nós vamos descrever quais foram os danos materiais. Em quantidade de peça, se foi um veículo. O que aconteceu? Quais os prejuízos que nós acabamos tendo aqui, né, com os danos materiais? A descrição do acidente é uma breve descrição do que aconteceu. O operador de empilhadeira foi realizar a guarda do material e acabou deixando cair. A caixa acabou caindo sobre um colaborador. Claro que no momento do acidente, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai dar atenção para a vítima, né?
Então, no momento que acontece um acidente, o que a gente sempre orienta é que na última folha eu tenho a parte médica. Então, se ocorreu uma vítima aqui no momento em que eu estou fazendo essa primeira descrição aqui do acidente, eu já levo essa ficha junto. Eu sempre fazia assim. Quando eu trabalhei dentro da indústria, a gente carregava uma ficha muito parecida com essa, e no momento que a gente corria para o ambulatório, a gente já corria com uma ficha junta, porque o médico já ia colocar lá qual que é a especificação da lesão. O médico vai fazer esse preenchimento aqui dessa parte médica aqui do final. Mas vamos continuar aqui no começo para a gente entender como vai ser o objetivo do nosso preenchimento, qual que é a ordem que eu posso seguir aqui para facilitar a minha investigação e saber exatamente o que aconteceu. Então, os danos, eu vou fazer o preenchimento dos danos materiais, quais são esses danos, quantidade de peça. Vou fazer uma breve descrição desse acidente, né? O operador de empilhadeira, ao realizar a guarda, acabou derrubando uma caixa de pallet, uma embalagem CKV, que é chamado, né? E hoje existem vários tipos de embalagem aí na operação de movimentação de logística, né? Na operação de empilhadeiras, guindastes e tudo mais, nessa movimentação de materiais. Mas vamos imaginar que é uma empilhadeira, né? Aqui, ó, motivo do acidente ou danos, descrito pelo colaborador de próprio punho. Então aqui a gente vai pedir para o próprio colaborador, o colaborador que ocasionou o acidente. Ou eu posso pegar mais testemunhas ali que envolveram mais pessoas, e eu posso fazer mais fichas dessa também. Mas o objetivo é que as pessoas descrevam o que aconteceu. Você é o operador de empilhadeira? O que aconteceu? Como é que aconteceu esse acidente? Você pode descrever aqui para mim o que você estava fazendo? Você foi guardar essa embalagem? Quando você foi guardar essa embalagem, como é que estava? Ela estava em bom estado? Não estava em bom estado? Ela estabilizou legal no garfo da empilhadeira para fazer a guarda? Claro que no momento da investigação de acidentes a gente não vai ficar deduzindo as coisas para o investigado, né? A pessoa ali já está traumatizada ali porque ela acabou deixando cair. Eu lembro que nos momentos que eu realizava muita investigação de acidentes dentro da indústria, os operadores falavam sempre assim: porra, quando a gente deixa uma caixa cair, acontece alguma coisa aqui, começa a brotar gente até debaixo da terra. Então a gente tem que cuidar desses momentos aí, que é um momento desconfortável, né, para o operador, para os envolvidos ali no momento do acidente, até o acidentado, muitas vezes ele está em situação de pânico, num trauma de algum acidente, alguma lesão que possa ter ocasionado aquele acidente. Então a gente tem que pensar muito nisso, ter esses certos cuidados no momento da investigação de acidentes. Mas aqui a gente vai pedir para ele escrever de próprio punho o que aconteceu, o que ele estava fazendo. Muitas vezes a gente precisa verificar, é melhor esperar um pouquinho, esperar os ânimos se acalmarem para depois você ir lá pedir para ele preencher, né? Então, fazer essa investigação com muito cuidado, né? Muitas vezes a gente procura um local mais calmo, chama essa pessoa para conversar, exatamente o que aconteceu, por que aconteceu. E a gente vai fazendo o preenchimento, e aqui a gente pede para ela preencher. Quando ela preencher, eu tenho um campo aqui no finalzinho aqui, que o relator ele vai assinar. Então aqui nesse campo aqui ele assina que ele descreveu de próprio punho. Aqui um parecer da coordenação da testemunha, né? Coordenação foi quem delegou aquela atividade para aquele funcionário fazer. Então eu vou pedir para a coordenação, você que é o líder, você que é o encarregado por aquele funcionário, escreve aqui para mim assim, o que aconteceu? Você sabe o que aconteceu? Por que aconteceu esse acidente? Você pediu para ele fazer alguma atividade? Ele fez da maneira, ele está executando como foi solicitado pela liderança? A liderança está autorizando aquele procedimento, aquela quantidade de embalagens para movimentar numa empilhadeira? Então ele vai colocar ali, né, o parecer dele. Ou se muitas vezes ele não esteve presente, não visualizou aquele acidente, vai se negar muitas vezes de preencher, eu posso pedir para uma testemunha, alguém próximo ali que estava no local, vou pedir assim, você viu ali, você preenche aqui para mim, fazer um favor. A pessoa vai preencher, vai dar a opinião dela, ele foi guardar assim, assado, o piso tinha um buraco. Então, todos esses tipos de situação a gente pede para as pessoas colocarem também na investigação.
A gente verifica como é que era a condição do piso. Ah, era uma empilhadeira, estava guardando material, quando ela foi guardar esse material não tinha nenhum buraco no piso, essa empilhadeira deu uma destabilizada, acabou caindo a embalagem. Então tudo isso a gente pede para as pessoas relatarem para nós. E a gente vai só analisando. Aqui nesse análise da parte da CIPA, eu sempre oriento deixar por último, para preencher, porque toda a ficha de investigação a gente precisa discutir com a CIPA, né? E a empresa que não tem CIPA, ela vai ter o designado, que é o representante da CIPA, né? Então a gente precisa discutir os acidentes ocorridos ali. Então a gente vai colocar a análise da CIPA. O que a CIPA está analisando perante esse acidente? Qual que é a opinião da CIPA depois que ela analisou a testemunha, o coordenador, o funcionário de próprio punho ali escreveu também o seu ponto de vista, o que aconteceu naquele acidente. Aqui ó, a gente pode colocar uma imagem, uma foto, ou fazer um croquis, um desenho do acidente, né? O que aconteceu ali. As medidas corretivas a serem tomadas. Então, as medidas corretivas a serem tomadas é o que a gente vai realizar o preenchimento do que a gente está solicitando, o que a gente conseguiu identificar, por que aquele acidente aconteceu, né? A partir do que? Da testemunha, do que a testemunha colocou, da coordenação, do que o próprio funcionário escreveu de próprio punho, o que a gente avaliou, o que a CIPA analisou, o parecer da CIPA, o que a CIPA preencheu lá e falou assim, ó, a CIPA concluiu, chegou na seguinte opinião. Nas reuniões da CIPA é sempre orientado que quando acontece um acidente, na próxima reunião a gente chame o acidentado para participar, ou os envolvidos naquele acidente. A gente sempre chama para participar da reunião. Para quê? Para discutir na reunião da CIPA, para estar com mais calma. A gente sabe que existem as reuniões ordinárias e as reuniões extraordinárias. Quando acontece um acidente muito grave na empresa, a CIPA deve se reunir numa reunião extraordinária para discutir aquele acidente. Mas muitas vezes isso não acontece, porque às vezes foi só uma lesão, não foi um acidente tão grave. A CIPA acaba não se reunindo, só respeitando o calendário anual de reuniões. Então é interessante que a CIPA chame esses funcionários acidentados ou os envolvidos naquele acidente para participar da reunião, para cada vez mais chegar numa conclusão do que realmente aconteceu aquele acidente. Então a gente vai envolvendo várias partes, todos os interessados têm que estar envolvidos ali na parte da investigação de acidentes. Ali a gente vai colocar se os procedimentos não conformes. Então eu tenho procedimento não conforme, condição não conforme, material não conforme, equipamento não conforme. Então um equipamento não estava adequado, aquele equipamento não estava ok, ou o material não estava adequado, a embalagem que ele foi guardar, essa embalagem estava quebrada, era um material não conforme. O equipamento não conforme, a empilhadeira não estava em boas condições de uso, o garfo da empilhadeira estava torto. Tudo isso eu preciso colocar na minha investigação. Colocar todos os agentes que podem contribuir para que aquele acidente aconteceu. E depois a gente vai ter que tentar eliminar um por um. A empilhadeira não estava em boas condições, o operador estava precisando de reciclagem, treinamento, recapacitação, orientação, precisaria de melhor sinalização no local. Então tudo isso a gente precisa incluir na nossa investigação. Agora aqui da parte médica, quando acontece um acidente com vítimas. Então, essa aqui sempre vai ser, a última folha vai ser a primeira nesse caso, né? Porque se chega a acontecer um acidente com vítimas, a primeira coisa que a gente tem que tratar é a vítima. E a gente já corre com essa folhinha aqui junto com a vítima. Por quê? Porque a hora que chegar lá no ambulatório, ou se não lá no posto de saúde, ou quando chegar um atendimento externo, muitas vezes eles têm o próprio formulário deles, mas muitas vezes o que a gente vai pedir? Para eles preencher o nosso. Eu usei muito disso. Isso acontecia quando eu trabalhava na indústria, até tinha ambulatório dentro da empresa. Mas quando era um acidente com pouca gravidade, às vezes era um corte na mão, o que acontecia? Eles faziam um estancamento ali e a gente levava com o veículo da empresa, mas era um veículo de passeio, colocava ele no carro e levava ele lá no hospital mais próximo para fazer o atendimento. Só em últimos casos, quando não era possível movimentar, fazer o translado desse funcionário dentro de um carro de passeio, que daí ia com ambulância. Caso contrário, não era retirada a ambulância de dentro da montadora. Era assim que funcionava.
Então, quando acontecia um acidente, levava num carro de passeio, às vezes cortava um dedo, machucava um braço, machucava um pé, colocava no carro de passeio e levava até o hospital. Agora, quando acontecesse algo muito sério, aí levava com a ambulância. Por quê? Qual que era o procedimento lá? Se é possível levar num carro de passeio, leva num carro de passeio e não tira a ambulância, porque muitas vezes pode acontecer de você tirar a ambulância e acontecer um acidente grave lá dentro da montadora, precisar levar o funcionário das pressas para o hospital e não ter uma ambulância. Então era dessa maneira que funcionava. E às vezes pode acontecer isso na sua empresa também, pode ser dessa maneira. Aí o que você faz? Você já vai com essa fichinha. A hora que chega no hospital, você vai dar para o parecer lá para o pessoal fazer o preenchimento para nós, para dizer assim, o que está acontecendo com esse funcionário. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Atendimento pelo ambulatório ou pelo hospital? Aqui a gente vai pedir para o médico preencher para nós, ou o enfermeiro, quem fez o atendimento, o socorrista, quem que atendeu ali. Uma especificação da lesão, para ele nos especificar qual foi a lesão. E ele vai sinalizar também aqui no nosso bonequinho aqui, e ele vai especificar a lesão, ele vai dar o parecer médico, qual que é o parecer médico dele perante aquela lesão. Ele vai colocar os dados dele, vai colocar o CID, porque nós precisamos do número do CID para fazer a abertura da CAT. Vai precisar de afastamento? Sim ou não? Sim. Então, se ele colocar sim, quantos dias ele precisa? Ele já vai colocar aqui. Quais são as medidas propostas para a recuperação da vítima? Ela vai ter que ter um certo cuidado, não se movimentar, ficar um tempo deitado, não levantar peso. Então, ele vai colocar quais são as medidas para o nosso acidentado se recuperar, né? Então, quais são as restrições? Ele vai ter que ficar em casa ou ele pode voltar a trabalhar? Se ele pode voltar a trabalhar, tem alguma restrição? Tem, ele vai preencher aqui. E aqui embaixo aqui é o controle estatístico de afastamento. Como é que funciona esse controle estatístico de afastamento? Então, você vai colocar o mês, os dias perdidos e os dias transferidos. Qual que é a diferença de um para o outro? Os dias perdidos são os dias trabalhados. Os dias transferidos são os dias que você não está trabalhando. Vamos imaginar lá que você pegou um atestado de 10 dias. Então você trabalha de segunda a sexta. Então foram 5 dias perdidos e 2 dias transferidos, que foi sábado e domingo, né? Então, e o total do visto aqui. E a data do retorno ao trabalho. E aqui todos assinam, o responsável pelo setor, o relator pelo acidente, muitas vezes o acidentado, e aqui o pessoal da CIPA. E aqui a pessoa responsável que realizou a investigação de acidentes, né? Então, pessoal, esse aqui é um modelinho de ficha de investigação de acidentes. Claro que existem várias ferramentas, esse aqui eu só quis trazer um modelinho que vocês podem estar utilizando, certo? Se você quiser esse modelo, me passa um e-mail abaixo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilhe aí para me ajudar e eu te aguardo no meu próximo vídeo.